Estamos de volta com você, falando sobre a reconciliação que nós temos através do sangue de Jesus. Naquela cruz, Jesus estava nos reconciliando com Deus. Mas não somente na sua morte, Jesus estava nos reconciliando. Durante os 3 anos que ele ministrou o seu ministério aqui na terra, porque Jesus nasceu, uma missão para morrer, mas ele fez um grande ministério, 3 anos curando, libertando, e durante esse tempo que ele andou aqui na terra, Jesus também estava reconciliando o pecador a Deus. Essa foi a sua missão primordial. A missão primordial de Jesus é reconciliar o pecador a Deus. E quando ele estava nesses 3 anos de ministério, andando pela Galileia, Judéia, Nazaré, Cafarnaum, não é? Betsaida, e andando para todos os lugares, Jesus estava reconciliando aquelas pessoas a Deus. Olha que forte. Começando no seu ministério. Mas como ele estava fazendo isso? Em momentos, não só na igreja, não é só no templo, não. Olha Marcos capítulo 2, versículo 15. E aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido ele. Jesus sentava com os pecadores, bebendo, comendo, conversando. Eles estavam o que fazendo mesmo? Trazendo eles a se reconciliar com Deus. Não vim para chamar os justos, ele fala, porque os saduceus, os fariseus, escribas, vendo isso, falaram: Jesus, com que tipo de pessoa você está sentado aí? Ele fala: ora, os que estão bem encaminhados, cheios de fé, não precisam de um médico, mas aqueles que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar os pecadores, reconciliar eles a Deus. Foi a resposta de Jesus. Na casa de Lázaro, que era também um homem importante, tinha uma mulher, uma prostituta, que estava sentado aos pés de Jesus, não parou de beijar o pé dele e derramar um nardo muito caro, um perfume que custava salários e salários do ano inteiro, o valor daquele nardo. Ela derramava aos pés de Jesus, porque ela sabia do amor de Jesus por ela, a alma dela. E ela então derramava, Jesus reconciliando ela a Deus. Olha só o homem chamado Zaqueu. Zaqueu também, Jesus queria que ele fosse reconciliado. Uma parábola que Jesus fala do filho pródigo, de um pai que saiu, né? Aquele filho foi embora de casa e na hora que ele volta, em vez de o pai brigar, o pai reconcilia: vem cá, meu filho, eu te amo, beija, abraça, põe um anel, põe uma roupa, faz um churrasco, uma festa, porque aquele filho que estava perdido voltou, que foi rebelde, desobediente, saiu, mas voltou. O pai reconciliou-se com ele. Era isso que Jesus estava pregando. Então não é só uma coisa do Antigo Testamento, não. No Novo Testamento nós vemos aqui, Jesus veio para reconciliar, não é? E a morte dele fala-se no Novo Testamento, obviamente, né? E a ovelha perdida também, que ele reconcilia junto ao seu pastor. Todas essas parábolas estão mostrando um Deus que reconcilia, que corre atrás, né, trazendo o homem de volta ao relacionamento. Um filho que pode ter errado, desobediente, mas que pelo perdão volta a estar com o seu pai. Um homem que é corrupto, enganador, cobrador de impostos, chamado Zaqueu, que errou mesmo, mas Jesus também veio buscar ele, o errado, para reconciliar ele, tirar o pecado, purificar e trazer ele em amizade e comunhão com Deus. Isso é muito forte hoje. Sabe quem faz isso possível? O amor de Deus. O que moveu aquela cruz? O que moveu Deus, Jesus morrer naquela cruz? Derramar o seu sangue, nos reconciliar a Deus. Por quê? Por causa do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, um único Filho, para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crer não morra eternamente. Perecer é ir para o inferno para sempre, mas tenha a vida eterna com Deus. Então, por amor
a você e a mim. Deus não está com segundas intenções. O que eu tenho? Deus não tem segundas intenções. Os planos dele, os propósitos dele são puros para conosco, porque ele nos ama. Deus reconcilia você, Jesus reconcilia você e eu a Deus através do sangue dele, por amor a nós. Por amor, né? Um amor extravagante, grande, pois a graça de Deus move, faz a reconciliação ser real. Romanos capítulo 5, versículo 20 fala. Romanos 5, versículo 20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado estava, Deus passa o seu sangue, purifica. E agora abunda o quê? Superabunda, está de uma maneira muito mais forte a graça de Deus. Aonde o pecado estava, o perdão vem e o perdão é multiplicado, a graça é multiplicada. O que faz isso? O sangue de Jesus. Por quê? Por causa do seu amor. O seu amor. Por isso Deus não ama pecado. Ele se afasta do pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer o teu coração. Pode estar duro, impenitente, sabe? Pode estar rejeitando, sabe? Com aquele sentimento. Deixa Deus quebrar esse coração. Deixa Deus amaciar teu coração. Ele te ama. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 3. Jeremias, palavra de Deus também. É um profeta falando. Deus falou pelo profeta. Com amor eterno eu te amei. E com bondade eu lhe atraí a mim. Te atraí a mim. Deus falando essas palavras para você. O amor dele nunca teve começo. O que promove a reconciliação? Amor. Amor de Deus por você e por mim. Pois onde abundou o pecado que ele tinha, superabundou a sua graça. É abundante, é presente. Onde a presença de pecado, maior é a presença da graça. Agora vamos ver um outro aspecto da reconciliação. Tem um outro aspecto. Olhe comigo em 2 Coríntios agora. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos achar Coríntios aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Começando com o versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O sangue de Jesus promove novidade de vida. E tudo isso que tem de Deus, que é novidade, que é bom, que vem dele, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu também algo muito tremendo. Primeiramente, Deus nos reconciliou a Ele através de quem? De Jesus. Jesus reconcilia. Jesus, o sangue dele que fez Deus chegar perto de nós. Está aqui na Bíblia. Vamos ler, você deveria guardar esse versículo. 2 Coríntios 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Duas coisas fortes. Deus nos dá um ministério da reconciliação. O ministério de nós levarmos outros a Deus. Eu tenho Deus na minha vida, mas eu não posso falar, agora é só para mim, fazer um piquenique aqui, estou bem. Eu preciso também levar essa palavra e fazer com que outros se cheguem a Deus, que outros se reconciliem a Deus. É um ministério. O abrindo a Bíblia é um ministério da reconciliação. Aqui a palavra pregada é pregada para que o homem assista, escute e venha se reconciliar a Deus. A Boas Novas tem isso como a sua missão. Transmitir Jesus
mas também transmitir a palavra de salvação que reconcilia, que une, que traz de volta o homem a Deus. Você está entendendo? Deus lhe deu esse ministério também. Ah, eu não tenho ministério nenhum, irmã. Tem sim. A Bíblia fala que você tem o ministério da reconciliação. E não só o ministério. A Bíblia fala também aqui no versículo 19. No 18 fala que você tem o ministério. No 19 você tem a palavra da reconciliação. A Bíblia é a palavra que reconcilia o homem a Deus. Mas essa palavra está em você, então você tem autoridade para pregar essa palavra. Reconciliar. O ministério abrindo a Bíblia, boas novas, não é? E aquele que é obediente a Deus exerce esse ministério. E quem traz o homem a Deus? Quem reconcilia? Jesus, através da sua cruz, do seu sangue, quem leva o homem a se reconciliar. Mas também, hoje, Jesus está no céu, já morreu. O sangue foi derramado, a obra foi feita uma vez. O sacrifício antigamente era ano após ano, porque era um sacrifício imperfeito, um cordeiro imperfeito. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus, é perfeito. Por isso, uma vez só ele morreu, um só sacrifício, que dura para todo sempre. E você é salvo e será salvo por causa daquele sacrifício, na cruz. Agora, Jesus está nos céus. Quem está hoje aqui na terra reconciliando o homem a Deus? O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Jesus fala, olha, eu vou para o céu, mas eu vou mandar o meu Espírito para estar aqui na terra. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus. É um Deus em três pessoas, a Trindade. Então, hoje o Espírito Santo está conduzindo você a se reconciliar. É uma obra que ele faz. Ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem do juízo e da justiça. Vamos ler aqui João, bem rapidamente, João capítulo 16. Eu quero ler essa passagem com você rapidamente. Não sei quanto tempo que eu tenho aqui. João capítulo 16, versículo 8, diz assim: e quando ele vier, Jesus está falando, ele quem? O Consolador. Jesus está falando, eu vou para o meu Pai. Mas quando ele, o Consolador, vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não mais me vereis. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas a vós não podeis suportar agora tudo que eu tenho a dizer. Mas Jesus está falando essas palavras aqui. João 15, 26, ele fala assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, vai testificar de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, ele está falando aqui que nós temos esse ministério, o ministério de reconciliar, feito pelo Espírito Santo hoje. Jesus fez a obra na cruz, foi o sangue dele que nos reconciliou. Mas hoje, o pecador precisa saber. Quem vai convencer esse pecador que ele precisa ser reconciliado? Quem? É você? Que vai falar, você? Não, você não vai convencer ninguém. Eu não convenço ninguém. A Bíblia diz que não é por minha força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito de Deus que vai convencer o homem que ele precisa se reconciliar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Então essa obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. E que lindo que você está fazendo essa obra, você está sendo um agente da reconciliação, porque nós somos ministros da reconciliação. E o Espírito Santo, ele ilumina esta palavra, a palavra dele, que é o evangelho da salvação, a mensagem da reconciliação. O que a Bíblia é? A Bíblia é uma mensagem que reconcilia você ao autor dela, que é Deus. A Bíblia te leva a Deus, reconcilia você a Deus. O sangue de Jesus fez isso, mas a palavra também te convence do teu pecado.
Você está entendendo? Essa palavra, podemos falar então de Deus, pregar o Evangelho, anunciar boas novas, mas tudo isso será em vão se o Espírito Santo não iluminar, se o Espírito Santo não falar ao coração e ao entendimento para que aquela pessoa possa se aproximar de Deus pela sua palavra. Quem faz isso é o autor dessa Bíblia, chamado Espírito Santo. Por isso, quando eu oro com uma pessoa que ela precisa conhecer Deus, eu oro assim: Senhor, eu não posso convencer aquela pessoa. Não posso pegar a mente dela, cortar e colocar lá a tua palavra. Não tem jeito, não é eu que vou fazer isso. Mas o teu Espírito Santo, Deus, pode. Tu convences o homem. Então, Deus faz isso. Ele convence o homem que ele precisa se reconciliar a Deus. A obra foi feita da reconciliação, isso Jesus já fez. Mas o homem tem que aceitar o que Jesus fez. E muitos não aceitam. Não entendem que precisam se reconciliar com Deus. E aí que entra o Espírito Santo, o poder dele, para convencer aquela pessoa que ele precisa de salvação. Ele precisa de reconciliação. Amém? Eu quero deixar um versículo para você muito forte, que está aqui no Antigo Testamento, Zacarias 4 e 6. É um versículo que eu uso muito, eu, Raquel, pessoalmente, nas orações que eu faço. Eu oro muito pela minha família, por pessoas, não só por os meus, não. Esta madrugada eu estava orando pelas nações também, para Jesus salvar vidas. A gente é intercessor, temos que orar. Mas Deus me leva sempre a levar a orar essa palavra aqui. Zacarias 4,6, é a palavra dele. Ele fala assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha que forte. É ele, é o espírito dele que faz. Então ore para ele. Creia nele. Ele é fiel. Amém? Nós estamos aqui já na parte 3 deste estudo, o poder do sangue de Jesus que nos reconcilia a Deus. Agora, vamos falar no próximo programa este tema aqui: purificação e santificação pelo sangue. Tá bom? Eu vou estar aguardando você nesta série tão importante que eu sei que Deus está falando ao teu coração e ao meu também. Amém? Deus está falando muito comigo. Eu vou rapidinho para o intervalo, vou voltar orando com você.